Super boa noite, mais uma live. O tema hoje é por que eu nunca consigo manter um relacionamento ou um emprego e vice-versa. Esse é o tema de hoje, seja muito bem-vindo. Bora falar sobre isso, né? Bora entender um pouquinho aí como é que funciona. Para quem não me conhece, Cissa Geller, psicóloga. Tô tentando aqui ajustar o comentário. Será que agora vai? Fixar. Fixar. Pronto, foi. Cissa Geller, psicóloga. Atendo no consultório há mais de 12 anos. Também sou sexóloga. Adoro falar de autoestima e de outros temas aí voltados da psicologia. Vamos falar hoje sobre por que eu nunca consigo manter um emprego ou um relacionamento, né, por muito tempo. O que será que acontece que as pessoas elas não conseguem manter aí um relacionamento? O que será que está atrapalhando e qual que foi a influência de falta de algumas situações, de alguns aprendizados na infância dela aí? Né? O que aconteceu? Sejam todos bem-vindos. Né? E por que algumas pessoas elas não conseguem se manter em um emprego, em um relacionamento por muito tempo? O que será que acontece? Por que uma pessoa ela não consegue se manter muito tempo num relacionamento, num emprego? O que será que acontece na vida dela? Ou será que faltou na infância dela para que isso aconteça? Seja bem-vinda aí, Ju. O que a gente talvez não perceba que está faltando? O que eu preciso melhorar, mudar na minha vida para que eu possa manter? Muitas vezes a gente sempre acha que o problema é o outro, eu vou falar sobre isso também hoje, mas o problema com certeza pode ser a minha pessoa, pode ser eu que não estou conseguindo aí ser assertivo, ter comportamentos adequados. Boa noite, Ju. E o que eu quero mostrar para vocês, né? O que a gente vai falar um pouquinho aqui? Quando a gente ouve, às vezes, que a pessoa é difícil, inconstante, que a cabeça dura, muitas vezes isso pode ser um alerta. Ou às vezes as pessoas falam isso da gente e a gente fala, não, eu não sou assim. Só da gente não reconhecer aquilo que eu falo, né? Quando todo mundo percebe que você precisa de terapia, você fala, não, eu não preciso. Justamente você precisa. É aí que fica o perigo. Por que será que esse padrão se repete? E o que isso revela sobre como você pode quebrar esse ciclo e mudar de vida aí e ter uma melhor qualidade de vida, tanto profissional como no seu relacionamento. Bora falar sobre isso? A ideia aqui é que a forma como que você enxerga, se percebe no mundo, ela pode mudar e ela pode te ajudar a ter relações melhores, inclusive pessoais como profissionais, tá? Então essa é a ideia aí. Me diz aqui, será que você se identifica mais com as dificuldades nos relacionamentos ou no trabalho? Será que você percebe que você tem mais dificuldade de manter um relacionamento, seja ele de amizade, de amoroso ou um trabalho? Qual que é a dificuldade que você percebe? Será que você percebe isso ou não? Você não tem essa percepção aí da dificuldade. O que você me diz aí? Será que tem essa percepção? Será que isso passa pela sua cabeça? Eu sempre falo isso. Muitas vezes a pessoa ela tá num relacionamento e aí aquele relacionamento não era bom por algum motivo. Ah, porque fala demais. Aí no outro relacionamento porque fala de menos. Ah, no outro relacionamento por causa de X coisa. Nunca é a pessoa, é sempre o outro. Então, todas as vezes que a gente ter esse entendimento, essa percepção que o problema é sempre o outro, estamos com um problema. E não é o outro, é olhar para dentro, olhar para si mesmo, entender que eu tenho algumas dificuldades ou falta na minha vida algumas ferramentas para que eu possa ter uma vida melhor. O primeiro ponto para a gente entender, né, por que eu nunca consigo manter um relacionamento ou um emprego, é entender que muitas vezes é medo de ter um vínculo e sofrer uma rejeição. Então, muitas pessoas elas não vão conseguir permanecer porque elas têm medo de criar laços profundos, elas não conseguem criar raízes, elas estão sempre ali muito no raso, porque elas têm medo de sofrer a rejeição. E a rejeição é muito ligada à falta de amor próprio, porque quando a gente se ama, a gente não vai ter esse olhar. Eu gosto muito de falar de amor próprio, essa é a mensagem aí para a gente refletir, né? Então, no fundo, o que a gente vai pensar quando a gente tem essa dificuldade, esse medo de rejeição? Se eu me envolver demais, se eu dar demais, posso ser rejeitado.
Então, quando a gente pensa no medo da rejeição, muitas vezes a pessoa não se aprofunda em um trabalho, em um relacionamento, porque ela tem o medo da rejeição. O que ela vai preferir? Ela vai preferir sair antes de ser deixada. E eu sempre falo, aquela pessoa que atira primeiro e depois descobre que atirou na pessoa errada, né? Aquela pessoa que às vezes bate porque ela imagina que ela vai apanhar e muitas vezes ela nem ia apanhar. Então é aquela pessoa que muitas vezes age no impulso por medo de sofrer alguma coisa. Então ela acaba agindo ali impulsivamente. No trabalho, isso vai aparecer muitas vezes como desmotivação, nos relacionamentos como fuga emocional. Então, muitas vezes, ela não vai ter a percepção de que aquele trabalho é legal, ela não vai se valorizar, ela vai achar que é mais do mesmo, ela não quer se aprofundar naquele trabalho, não quer se envolver ou até ter responsabilidades por medo de ser rejeitada, de ser demitida, de ser abandonada. Então, o quanto que às vezes, sem pensar, sem ter esse entendimento, a gente já agiu assim na nossa vida. Verdade ou mentira, né? Outro exemplo é quando você entende que você muitas vezes conhece pessoas incríveis, que são super competentes, mas que elas mudam de emprego o tempo todo, por exemplo, a cada 6 meses, um ano. E aí, quando você pergunta o motivo, essa pessoa vai dizer que o ambiente pesou, o chefe não era legal. Então, você vai começar a ouvir esse tipo de coisa da pessoa. Mas, no fundo, era medo. Era medo de se envolver demais e se frustrar. Então, quando a pessoa tem esse medo, ela vai ser uma pessoa mais rasa. Ela não entende que, na verdade, não é o outro que precisa mudar. É ela que precisa adquirir ferramentas, inclusive amor próprio, para não deixar a rejeição bater na porta. Porque quando eu me amo, eu não vou me sentir rejeitado. Se o outro me quer bem, se não quer, amém. E segue o barco e vou seguir a minha vida. Outro ponto é a baixa tolerância à frustração. Eu lido com muito disso no consultório. E é muito interessante o quanto gera sofrimento nas pessoas. O quanto que gera de sofrimento nas pessoas a baixa tolerância à frustração. E isso faz com que as pessoas acabem trocando de relacionamentos, de amizades, de trabalho, de emprego, porque ela não consegue lidar com essa frustração. Alguns, eles querem que tudo seja muito leve, prazeroso, inspirador o tempo todo. Só que a vida não é assim. Eu sempre falo que o mundo lá fora ele é diferente. Então, se você foi um pai, uma mãe que sempre disse amém do seu filho, deu tudo para ele, nunca disse não, quando ele escuta não do chefe que o relatório não tá legal, ou não do chefe porque não tá legal ele chegar todos os dias atrasado, ele vai se frustrar e ele não vai saber lidar com isso. A vida real, ela vai exigir da gente paciência, jogo de cintura, como eu costumo te falar, constância, vai exigir maturidade emocional, autocontrole. Seja bem-vinda aí, Euzi e Tânia. Então, quando você não tem esse jogo de cintura, você vai sempre fazer o quê? Desistir. Você vai dizer não. Você vai pular fora do barco. Eu tô zoando aqui o português. Então, se algo deixa de ser empolgante, se as coisas não acontecem como você quer, você simplesmente se desconecta, você ignora. Como se o fim do encanto significasse o fim da relação. Por exemplo, numa situação profissional, aquele colega que às vezes começa um projeto extremamente empolgado, cheio de energia, cheio de gás, fazendo acontecer, só que aí no meio do caminho ele larga tudo, ele desiste. O que, né? Ou aquele parceiro que quando o relacionamento fica mais íntimo ou quando o relacionamento tem problemas mais complicados para resolver, é a pessoa que começa a se afastar e ela, né, ela quer, vou zoar de novo o português, pular fora. Então, tô aqui zoando o português, mas é nesse sentido. Então, às vezes você está num relacionamento muito legal, mas quando vocês estão enfrentando dificuldades, quando vocês estão enfrentando um problema, a pessoa ela não consegue lidar com isso e ela some, ela desaparece, ela termina esse relacionamento, porque ela não tem aí jogo de cintura. E aí é a mesma coisa de não saber lidar com o tédio, de não saber lidar com a rotina, não saber lidar quando as coisas não saem como eu quero, como eu acho que deve ser. E aí a gente vai ter aí essa questão de baixa tolerância à frustração. Entendem isso? Então, muitas vezes eu não consigo me manter num trabalho, num relacionamento tanto amoroso como de amizade, por conta da baixa tolerância à frustração, principalmente porque as coisas não são exatamente como eu imagino, como eu quero. Olha que interessante. Um outro item é quando a gente tem uma certa rigidez, falta de flexibilidade ou aquele famoso cabeça dura.
Quem nunca ouviu essa palavra de falar, nossa, você é cabeça dura? Tem pessoas que insistem. E é diferente insistir de persistir. Eu não lembro se eu já expliquei isso aqui em alguma live, vou falar agora. Adoro dar essa explicação. A pessoa que insiste é aquela pessoa que ela bate na mesma tecla, não escreve texto nenhum, porque ela tá batendo só em uma tecla. É aquela pessoa que insiste, mesmo quando a porta tá fechada, quando não tem ninguém. É aquela pessoa que te vence pelo cansaço. Esse é o insistente. Então, muitas vezes, tem aí uma rigidez, tem uma falta de flexibilidade. Então, muitas vezes, a pessoa ela não vai manter um trabalho, um relacionamento, uma amizade, porque tudo tem que ser do jeito dela. E muitas vezes, até ela vendo que tá errado, que aquilo não vai dar certo, tem que ser do jeito dela. Então, a diferença é que quando a gente tem uma pessoa que ela é persistente, então o persistente, ele vai tentar de um jeito, ele não vai conseguir. Ele vai buscar outra alternativa, ele não vai conseguir. Ele vai ficar buscando aí alternativas até ele conseguir o objetivo dele. Esse é o persistente. Então, sempre seja persistente, porque o insistente é aquele que fica batendo na mesma tecla, ele vai te vencer pelo cansaço e muitas vezes ele vai aí bater a cabeça porque não é aquilo que deveria ser ou como deveria ser. Então, a gente imagina, por exemplo, quando você tem um outro grupo e o que as pessoas elas vão chamar sempre de nunca o outro está certo. Sempre eu estou certo, sempre eu sou o dono da verdade, sempre meu ponto de vista é o correto. E muitas vezes nem é. Então, quando a gente tem essa rigidez, a gente vai preferir sair desse relacionamento. É uma fuga, seja ele amizade, trabalho, seja ele amoroso. E aí, eu sempre vou colocar a responsabilidade no outro. É o outro que é o problema. Eu não consigo olhar que, na verdade, sou eu que tenho dificuldade, que eu tenho uma certa rigidez, uma cabeça dura, eu não consigo olhar por outro ponto de vista as coisas. Eu não consigo ter jogo de cintura, eu não consigo ter flexibilidade. Então, a flexibilidade ela é importante para gente, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Às vezes a gente planeja a situação de um jeito e ao decorrer vai acontecendo de outro. Como a gente sempre fala, né, que a teoria é diferente da prática. Então, não posso pegar uma teoria rigidamente e buscar colocá-la na prática. Não funciona assim. Então, esse é um ponto aí, a rigidez e a cabeça dura, que também faz com que muitas vezes você não mantenha um relacionamento, um trabalho. Então, você sempre vai pensar que ninguém trabalha direito, que ninguém te entende, as pessoas não prestam. E aí você sempre vai estar rompendo ciclos, porque você não suporta ser contrariado. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? É bem interessante, né, a gente ter esse outro olhar, e isso é tudo autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente sofre também por entrar e sair de relacionamentos, de trabalho, e não entende aonde está o problema, onde está a dificuldade. Muitas vezes a dificuldade está em nós mesmos, inclusive, de não reconhecer essa dificuldade. É bem interessante isso, né? E aí, aquela pessoa que muitas vezes briga com o chefe, briga com o parceiro, com os amigos, e no fim diz que o problema são os outros. Esse tipo de situação também quer dizer que a pessoa ela não consegue ser responsável pelas próprias escolhas e ela está sempre colocando a culpa e a responsabilidade no colo do outro. Esse é um cenário que vai se repetir na vida das pessoas que não conseguem se manter no trabalho, em amizade, no relacionamento amoroso. E bem provavelmente esse vai ser o denominador comum. Sempre se repete situações muito parecidas. E a pessoa vai sempre achar, né, que o problema era uma hora o chefe, outra hora era os colegas, outra hora era a distância, outra hora era o chefe que nunca gostava dos relatórios dele, outra hora o chefe exigia muito nas apresentações, a apresentação dele nunca estava boa. Então, quando você tiver esse olhar, seja em qual área da tua vida, comece a olhar para dentro e pensar o que eu preciso mudar em mim. O que eu posso aprender com essa situação? Quando eu sou contrariado, quando eu sou frustrado, quando eu estou sendo inflexível, né? Por que será que tem que ser só do meu jeito? Quantos jeitos não existe de fazer a mesma coisa? Dependendo de onde você mora, às vezes não tem uma única estrada, às vezes não tem uma única avenida para chegar até a tua casa. Você pode fazer aí 3 ou 4, 5 opções. Por que eu tenho que ser inflexível? Por que eu acho que tem que ser só do meu jeito? Você já parou para pensar sobre isso, né? O quanto que, às vezes, a inflexibilidade faz com que você não mantenha relacionamentos, seja eles profissionais, seja eles amorosos, seja eles de amizade, ou até familiares, né? Então, quanto que às vezes você acha que só você está certo, só a sua ideia é a mais correta e tem que ser do seu jeito. Será que tem mesmo que ser do seu jeito? E o que está por trás dessa rigidez? Existe medo.
Por trás dessa rigidez existe medo de errar, existe medo de ser vulnerável, de não ter controle. E aí, o que eu falo aqui de erro, né? O que eu gosto de falar de erro e que gosto de trabalhar no consultório? Já falei isso aqui em outras lives. O erro, ele faz parte do processo do nosso desenvolvimento. A pessoa que só acerta... Nossa, eu lembrei de um vídeo bem antigo que eu vi, do Bernardinho, treinador de vôlei. Eu não lembro se na época ele estava treinando masculino ou feminino, mas ele dizia que naquele dia eles iam treinar bastante, porque o Brasil tinha perdido, e tinha perdido em bolas que caíram na linha e achavam que ia para fora, e tinham perdido no saque, porque sacaram mal para chuchu. E aí ele falou, a gente vai sair daqui com essa derrota e a gente vai treinar muito saque, vai treinar muito pegar todas essas bolas, independente de ir na linha ou não. E ele falou exatamente isso, que as vitórias, elas escondem onde a gente precisa melhorar. Então, quando você tem medo de errar, você deixa de fazer as coisas, ou você foge de um relacionamento, você foge de um trabalho, você não está evoluindo, você não está crescendo, você não está aprendendo. O erro, ele faz parte do processo de desenvolvimento. É isso. A questão de ser vulnerável. O tempo todo nós estamos vulnerável. O tempo todo a vulnerabilidade, ela existe. Tudo que a gente vai fazer pode dar certo e pode dar errado. Só de você acordar, a gente já está vulnerável a N situações que muitas vezes não foram pensadas, planejadas, ou até que a gente queria viver aquelas situações. Então, a vulnerabilidade, ela faz parte da vida. Isso é extremamente importante. A Ju está dizendo aqui que a gente só cresce no desconforto. Exatamente. Eu sempre falo que quando, né, o pintinho está lá apertado dentro do ovo, e ele começa a entender que se ele quebrar aquela casca, ele vai respirar, ele vai conseguir se soltar e ter mais mobilidade. Quando ele entende isso, ele começa a quebrar a casca de ovo. A mesma coisa acontece com a largata que está lá no casulo para virar borboleta. Se você for lá e cortar, ela vai crescer sem asas, porque ela precisa desse esforço, desse desconforto, para que o líquido vá para as asas e ela consiga sair dali e bater asas e voar. Então, o desconforto, ele é importante. Então, todas as vezes que você tem uma situação de desconforto, mas você foge dessa situação, você está deixando de aprender várias coisas. E o enfrentamento, ele é importante para o nosso desenvolvimento. E o medo de não ter controle. Então, muitas vezes você foge de um trabalho, você foge de um relacionamento, você foge de uma amizade, porque você tem medo de não ter o controle. E eu sempre brinco, gente, eu falo que esse tufinho aqui de cabelo é um rabinho de porco. E eu tava vendo umas fotos de criança, desde criança esses rabinhos de porco já era assim mesmo. Às vezes eu passo creme, passo óleo e o cabelo fica... A gente não controla nem o cabelo. E a gente quer controlar as situações, as pessoas. Não faz sentido isso, não tem sentido nenhum. Então, quando você tem medo de perder o controle, eu preciso entender que o autocontrole é comigo. Diante de uma situação conflituosa, diante de uma situação difícil, eu tenho que ter pé no chão, clareza do que está acontecendo, respirar fundo, contar até 10 para tomar a melhor decisão. Entende? Então, toda essa situação, o medo de errar, o medo de ser vulnerável, o medo de perder o controle, só te enfraquece e faz com que você deixe de viver situações interessantes porque você foge quando a situação, digamos, que fica mais difícil. Pensa sobre isso. Pensa se faz sentido, né? Quando a pessoa ela sente que ela pode perder o domínio, quando ela sente que ela pode ali não ter uma situação como ela tinha imaginado, planejado, como ela quer, de fato, ela vai fugir, ela vai desistir, ela vai se demitir, ela vai terminar, ela corta o contato, porque muitas vezes ela acha que aquilo é sufocante demais para ela. Por isso que ela acaba não mantendo aí relacionamentos, trabalhos longos. Será que você conhece alguém que passa por isso? Ou será que você passa por esse tipo de situação? E isso, quando essa pessoa começa a fugir, vai dar para essa pessoa uma falsa sensação de poder, de segurança. Mas o que ela vai ganhar quando ela foge é uma sensação de vazio, de fracasso, de novo não conseguir. Uma frustração ainda maior do que a frustração das coisas não ser como ela queria ou como ela imaginava.
Um outro ponto, né, de que faz as pessoas não manterem aí um relacionamento ou um trabalho por bastante tempo, é uma certa autossabotagem. Essa pessoa, ela vai ter aí questões de ficar se sabotando, eu brinco aqui que dá tiro no pé ou ficar puxando o próprio tapete, ou então até crenças, coisas que ela acredita. O que é uma crença? Algo que eu acredito fielmente ser verdade e muitas vezes não é, que é a história do elefante acorrentado. Então diz aí a lenda que quando o elefante ele é pequenininho, ele é preso em várias correntes que ele fica ali por muitos anos tentando se soltar e ele não consegue. E aí, quando chega uma certa idade adulta, ele é amarrado em cordas super ridículas que ele, né, por ser um elefante, por ter um poder, uma força muito maior, ele conseguiria se soltar e ele não tenta se soltar porque ele já tentou tantas vezes que ele acredita que é impossível. Mas ele é um elefante. Então, a crença é muitas vezes acreditar, inclusive, em algo que disseram para você, mas aquilo não é verdade. Então, muitas vezes, o que mantém você a não ter um bom relacionamento, a não ter talvez um bom trabalho, a não ter uma boa amizade, porque você sempre foge antes que as coisas fiquem interessantes, também tem a ver com autossabotagem e com a crença de que te impede de ser melhor ou te impede de permanecer ali. Então, o que é essa crença? Ela não vai te deixar acreditar que você merece estabilidade, que você merece um emprego bom, que você merece um relacionamento bom. O relacionamento ali tá fluindo, tá tudo dando certo, e aí você começa a se sentir inseguro, começa a criar caraminholas na tua cabeça e você, termina o relacionamento. Muitas vezes você sai até sem dar satisfação, você simplesmente some da área, desaparece. Então, muitas vezes, o sucesso, muitas pessoas, eu já ouvi isso de muitas pessoas dizendo assim, eu tenho medo do sucesso porque eu não sei o que vai ser de mim no sucesso, eu não sei como é que eu vou lidar com ele. E aí a pessoa sempre fica ali enchendo tampinha, fazendo mais do mesmo, porque ela tem medo de ter sucesso. Muitos profissionais incríveis, você vê que a pessoa às vezes tem um ótimo trabalho, mas por falta de autoconfiança, por falta de acreditar em si mesma e por medos, ela acaba desistindo e ela fica muitas vezes ali fazendo uma coisa muito pequena, enquanto ela poderia ganhar o mundo aí, fazer algo gigantão e até às vezes ajudar muitas e muitas pessoas. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. A pessoa ela vai se sabotar sem perceber. Ela não tem essa consciência. É onde a gente ganha essa consciência? Psicoterapia individual. Então, quando ela começa a olhar para ela, como ela é muito engraçado, porque isso acontece muito no consultório, de eu olhar e falar assim, peraí, você já me contou umas histórias parecidas, tem um comportamento aí repetitivo, você já parou para pensar nisso? E aí eu escuto, né, um não, um olho arregalado, e a gente começa a trabalhar o autoconhecimento. Peraí, em todas as situações acontecerá algo muito parecido, vamos entender isso. E aí a gente começa a achar a raiz do problema. Então, muitas vezes a pessoa ela vai se sabotar sem perceber, ela vai criar briga, ela vai se desmotivar, ela vai inventar desculpa. Muitas vezes o relacionamento tá bom e ela vai começar a inventar picuinha onde não tem, ver pelo em ovo, começa a ter muitas brigas para poder sair do relacionamento, porque ela morre de medo de que o outro termine primeiro com ela. Olha que coisa, ou que o outro abandone. Olha que situação. Então a gente precisa entender que às vezes tem aqui, um pensamento, às vezes tem uma crença de você olhar para você e você achar que nada dá certo para você, que você não consegue, que você não merece. Eu não mereço ganhar bem, eu não mereço um trabalho legal, onde as pessoas são legais comigo. Eu tenho algumas experiências profissionais de chefes que realmente não eram chefes interessantes no sentido de ser bons chefes. E eu tenho duas pessoas que foram meus chefes e que foram sensacionais. Aprendi muito com eles, me desenvolvi. Um me empurrava bastante, tipo, se vira. E o outro foi dando algumas dicas no caminho. Então, assim, tive dois chefes que me ajudaram muito e tive chefes ruins. Então, a gente também precisa entender que quando a gente se coloca, eu vou falar um crachá, quando a gente se coloca uma crença de dizer nada dá certo para mim, não existe emprego bom para mim, ou eu não dou sorte no emprego. Quando a gente começa a colocar esses rótulos, isso também tem a ver com a infância, eu vou falar mais um pouquinho
como é que aconteceu todos esses sintomas, todas essas questões na vida adulta, quando a gente começa a se colocar esses rótulos, muitas vezes esses rótulos foram ouvidos na infância. Você nunca vai ter ninguém, você nunca dá certo com ninguém, você nunca vai ter um emprego legal, você não presta, você não é bom. Então, todas as vezes que a gente escuta essas coisas na nossa infância, isso vai virar um rótulo e isso vira uma crença. Olha que interessante. E a gente vai perceber isso onde? Na psicoterapia. Para começar a trabalhar isso na psicoterapia. E não é algo simplesmente uma lavagem cerebral. Eu entendi isso na terapia e já resolvi. Não, é um processo e é um enfrentamento. E aí eu vou lidar com situações que vão ter dificuldades, tanto no trabalho, no relacionamento, nas amizades, e eu vou aprender a não fugir, a enfrentá-las, encará-las de frente. Então, o que a gente pode entender é que quando você quer estabilidade, quando você quer algo que seja duradouro na sua vida, seja uma amizade, um relacionamento, um trabalho, você precisa parar de fugir. Quando você parar de fugir, você com certeza vai crescer e a sua vida vai expandir. Quando você começar a encarar os problemas de frente, resolver os problemas, a sua vida com certeza vai melhorar e você vai ter uma guinada aí na sua vida. Outro ponto para a gente pensar é uma reflexão para o dia a dia. Essa aqui é para você anotar aí na sua, pode ser uma nota mental. Qual que é a reflexão que eu quero que você entenda? Da próxima vez que você pensar assim, que você precisa desistir, que algo está difícil, que algo não está legal, pode ser um emprego, uma relação, um projeto, uma amizade, uma viagem. Eu quero que você se pergunte, eu realmente quero ir embora? Eu realmente estou disposto a fugir de algo que eu preciso encarar de frente, de algo que eu preciso enfrentar e aprender a desenvolver? Eu quero que você se questione isso. Todas as vezes que você estiver diante de uma situação difícil, e são as situações difíceis que preparam a gente para momentos melhores. Eu vi isso de um influencer esses dias e eu estou espalhando essa, independente do que ele pensa, independente do que ele prega. Eu não gosto de seguir gurus, mas essa frase para mim foi tão pá, se bateu e eu falei, nossa, ele está muito certo. E eu acredito muito nisso, que quanto mais você tem prática de algo, melhor você fica. E ele falou exatamente isso, que quando o treino é duro, quando o treino é difícil, o jogo é fácil. Porque você não é que o jogo é fácil, é que você está preparado para o jogo. Olha que interessante. E que quando você tem um treino fácil, quando você não se desenvolve no seu treino, quando você não treina muito, o jogo vai ser difícil porque você não está preparado. Você não tem ferramentas para lidar com aquele jogo. Então, todas as vezes, isso é uma reflexão aí para você pensar todos os dias da sua vida. Quando você estiver diante de um problema, de uma situação difícil, conflituosa, no trabalho, na vida pessoal, com amigos, com um namorado, com namorada, com marido, com esposa, com filhos, se pergunta, você realmente quer desistir? Você realmente quer fugir? Você realmente quer ir embora? E o que você vai perder? O que você vai deixar de ganhar se você fugir? Né? E se você está fugindo, né? Estou fugindo de algo que eu preciso encarar, de algo que eu preciso aprender, algo que eu preciso desenvolver. Entende isso? Essa é a pergunta para você refletir aí, porque essa pergunta é um divisor de águas. Ela vai te ajudar a olhar para os seus medos e encarar. A única forma da gente superar coisas, sejam elas quais foram, é enfrentando. A fuga, ela não vai te dar segurança. Quanto mais você foge, mais o medo fica maior e vira um monstro, vou dizer, impossível de se vencer. Então, para que você vença os seus medos, você precisa superar. E é muito engraçado porque eu escuto muito isso no consultório. Era só isso. Sofri 6 meses, né? Tem um meme do ansioso que ele fala assim, a pessoa precisava fazer um relatório por 20 minutos, mas ela ficou adiando por 1 mês e 20 minutos. E quando ela fez, ela percebeu que era só 20 minutos. E ela sofreu 1 mês e 20 minutos para fazer aquele relatório. Ela ficou todos os dias ali sofrendo. E quando ela sentou para fazer o relatório, quando ela encarou aquilo de frente, era muito mais simples do que ela imaginava. Geralmente, os monstros são maiores do que a gente imagina. E quando a gente encara a realidade, quando a gente encara as dificuldades, a gente percebe que a gente é capaz e que é possível enfrentar e superar. Então, para pensar aí. Quando alguém não consegue se manter em empregos, em relacionamentos, ainda é algo que talvez é rigidez, pode ser cabeça dura, porque sempre acha que o problema são os outros,
Pode ser que tenha aí a dificuldade de frustração, baixa resistência à frustração. Sim, com certeza tem. Dentre as outras coisas que eu já falei aqui no início da live. Se você não pegou essa live no início, assiste na reprise, que fica 24 horas no ar, porque eu expliquei quais são os motivos que faz com que a gente, muitas vezes, não mantenha-se num emprego, num relacionamento, numa amizade. E aí, o que faltou na nossa infância? Seja bem-vinda aí, Fabrício. O que faltou na nossa infância que causa esses sintomas e que causa essas consequências na nossa vida, que faz com que a gente fuja ao invés de encarar situações de frente? O que faltou? A primeira coisa que faltou na nossa infância, quando você lá era criança, adolescente, foi acolhimento emocional. E o que seria esse acolhimento emocional? Todas as vezes que a criança ou adolescente não teve alguém que dissesse: está tudo bem sentir isso, estou aqui. Se der certo, se der errado, estou aqui. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Então, o acolhimento é mostrar para a criança, para o adolescente, que tá tudo bem errar, que tá tudo bem acertar, tá tudo bem tirar uma nota, às vezes, ruim. Ele vai ter que estudar, ele vai ter que ralar mais para poder tirar uma nota melhor. Mas eu tô aqui, tô te apoiando, vou te ajudar, qual foi a sua dificuldade? Então, quando falta esse acolhimento emocional, quando os adultos passam por cima da gente na nossa infância, a gente vai ter essa dificuldade de se manter em relacionamentos, de se manter em empregos, em amizades. Sem esse acolhimento, o que acontece na nossa vida? Né? Sem esse acolhimento, a criança ela vai aprender muitas vezes a resolver tudo sozinha. Daí a inflexibilidade, daí a cabeça dura, daí tudo tem que ser do meu jeito. Faz sentido isso? Ela vai entender que a vida adulta, ela não, né? Ela não vai saber na vida adulta receber amor, apoio ou crítica. Ela só sabe se defender. Olha que interessante. Faz sentido isso para vocês? E o que mais faltou na nossa infância? O que mais faltou na nossa adolescência? Faltou estabilidade afetiva. A gente cresce num ambiente que é instável. Você nunca sabe qual é o humor dos seus pais. Como é que vai ser o final do dia, da noite. Se vai ser tranquilo, se vai ser um terror. Se vai ser escândalo, briga, discussões, críticas. Ambientes imprevisíveis. Então, quando você percebe que tem algo diferente, você já quer achar a porta de saída e rua. Você quer fugir. Porque houve situações muito ruins na infância ou difíceis que você não podia fugir e era tudo que você queria. E aí você também não sabe resolver, né? Ou pais que mudavam o tempo todo de humor. Eu sempre falo aqui que a gente não aprende sobre emoção, então às vezes você demonstra para os seus pais que você questiona, você tá triste? E aí você escuta, não, tá super feliz. E aí você não sabe o que é felicidade, o que é tristeza, e você acha que talvez não é bem assim, que não é felicidade. Então isso confunde você também. Ou aqueles pais que um dia te tratava bem e outro dia te tratava mal, independente do que você fazia. E aí você nunca sabe o que eu tenho que fazer. Eu nunca sei como eu tenho que agir, porque ontem eu disse oi e eu fui bem tratada. Hoje eu disse oi e eu fui ignorada, eu fui criticada. Então, quando o ambiente ele tem essa instabilidade, ele vai fazer com que a gente, na nossa vida adulta, fuja de situações assim. E quando a gente sente um pouquinho de insegurança, quero cair fora. Estou aqui de novo zoando português. Então, o que vai virar essa vida adulta? Se algo balança, se algo não está como eu imaginei, como eu previ, eu saio. Porque permanecer vira sinônimo de risco, porque você vivia em risco na sua infância. Quantas situações que a gente viveu na nossa infância que de alguma forma moldou quem a gente é hoje e isso de uma certa outra forma faz mal. E a gente só tem esse entendimento quando a gente faz a psicoterapia, quando a gente começa a olhar para tudo isso e agir diferente, mudar pensamento, mudar comportamento e entender que aquilo foi lá no passado e daqui para frente eu posso agir diferente, até porque o passado a gente não consegue mudar. E muitas vezes também faltou validação. A validação ela está muito ligada à autoestima. E não é que eu tenho que validar o tempo todo. Não é que eu tenho que o tempo todo agradar a criança ou adolescente. Mas quando você escutou muitas vezes, para de drama, não foi nada, você está exagerando, engole o choro que eu estou mandando. Esse tipo de fala invalida
que você de fato está magoado, que você de fato está tendo uma dificuldade, de fato, né? Então às vezes você conta uma dificuldade que para você, às vezes, aquela conta de matemática para você é muito difícil, mas para os teus pais não. E eles simplesmente viram e falam para você, para de drama. Mas para você tá difícil, você não está conseguindo fazer. E aí, quando falta essa validação, quando falta essa percepção, esse entendimento que você de fato está em dificuldade, quando adulto, você não vai confiar na própria emoção. Você vai duvidar de si mesmo. O que eu estou sentindo? Não, eu sou um fraco, eu não estou conseguindo fazer tal coisa no trabalho porque eu sou um fraco, porque eu sou burro. E não, às vezes está difícil mesmo, você precisa de ajuda. Então, você muitas vezes vai agir de uma forma exageradamente para se proteger. É aquilo que eu falei, você primeiro vai bater e quando você bater, você vai descobrir que você bateu na pessoa errada, que não era aquela pessoa, que não tinha nada a ver com o teu problema. Você muitas vezes vai agir no impulso com medo de sofrer. Você vai se antecipar a uma situação com medo de sofrer. E também, quando faltou limites claros na nossa infância, na nossa adolescência, limites conscientes, eu sempre falo muito isso, que o quanto que as regras são importantes. Muitas vezes a gente percebe, aí a gente vê adultos desajustados, com dificuldade de horário, de regras, de organização, porque não teve isso na infância. Foi tudo muito solto, muito frouxo. E aí a gente vai levar isso para nossa vida adulta e, de novo, só vou perceber isso na psicoterapia e vou conseguir trabalhar. E esse trabalho não é algo mágico, né? Não é lavagem cerebral que você pensou diferente e já mudou toda a sua vida. É um processo. Então, quando faltam os limites claros, né, ou quando os limites eram muito rígidos demais, por exemplo, como autoritarismo, esses limites, eles podem também ser menos, né? Pode ter negligência aí naquele lar em que tudo era possível. Não tinha horário para comer, não tinha horário para dormir, não tinha horário para tomar banho, não tinha horário para fazer as lições de casa ou ajudar em outros afazeres. Então, quando os limites, eles são muito rígidos, que tinha horários muito, né? Não pode respirar um minuto depois que passou. Então, ela vai crescer, essa pessoa com limites muito rígidos, ela vai crescer acreditando que sempre tem razão, que tem que ser do jeito dela, para que ela possa sobreviver. E quando os limites foram muito frouxos, ela vai entender que ela não aprendeu a ser constante. Ela não aprendeu a disciplina. E ela vai abandonar tudo muito fácil. Principalmente quando as coisas começam a ser difíceis. E isso é muito confundido hoje das pessoas falarem por que elas não conseguem, às vezes, fazer academia? Por que às vezes, elas não conseguem manter uma alimentação saudável, uma dieta? Por que às vezes, elas não conseguem manter uma agenda? O que acontece? Quando a gente não aprende esse tipo de comportamento na nossa infância, a gente vai ter dificuldade de levar isso para a nossa vida adulta. E quando a gente perceber que as coisas estão difíceis, a gente vai querer desistir. Quando os limites são muito frouxos, naquele lar em que tudo era permitido, que não tinha regras, que não tinha horário. E aí, quando você vai trabalhar numa empresa que tem algumas regras mais, não 100% rígidas, mas que precisam ser seguidas, fica difícil. Ou quando você está num relacionamento em que você precisa minimamente se esforçar pelo outro, assim como ele se esforça por você. Eu vou falar minimamente, mas precisa ter uma troca. Então, a gente precisa entender que quando os limites são muitos, né, muito rígido, a gente vai levar isso para nossa vida adulta e talvez a gente vai ser mais cabeça dura. E por isso a gente vai querer que as coisas sejam só do nosso jeito, tanto no trabalho como nos relacionamentos. E quando os limites na nossa infância, na nossa adolescência foi mais frouxo, a gente, no primeiro sinal de dificuldade, a gente vai desistir, porque a gente não teve esse olhar da persistência, não é insistência, hein? É a persistência de entender que às vezes um dia não é tão bom, no outro dia é melhor, que naquele dia que eu treinei mais, no outro dia eu fui melhor, que aquela prova que eu estudei mais, que eu me dediquei mais, eu fui melhor na prova. Eu já ouvi isso de muitas pessoas, dizer assim, nossa, eu estudava 1 hora, queria tirar 10 e quando tirava 5 ficava frustrado. E aí a frustração, não vou mais estudar. Para que eu vou estudar? Se eu estudei 1 hora para tirar 10 e não tirei 10, eu não vou mais estudar. Então, os nossos comportamentos da vida adulta, eles estão muito ligados na nossa infância. E se a gente não tem essa percepção, se a gente não trabalha isso na terapia, a gente vai ter mais dificuldade para lidar com as dificuldades da vida. E elas ficam mais difíceis. Não é porque a vida é difícil, é porque a gente acaba não tendo ferramenta para lidar com elas. E também quando faltou demonstração de amor sem exigência, né? Eu sempre falo isso, que muitas vezes
na vida adulta, o amor ele é muito condicionado. Se eu fizer isso para você, é porque eu te amo. Então a gente tem uma culpa do amor. Então eu fico muito prisioneiro naquele relacionamento porque o outro diz que me ama e eu acabo fazendo coisas que me desrespeita, que me invalida só para ficar com o outro, porque senão ele vai me abandonar. Então, às vezes, quando a gente recebia um carinho condicionado, se você tira boas notas, você tem um carinho. Se você se comporta bem, eu digo que eu te amo. Se você coloca a roupa que o seu pai e a sua mãe quer, você está bonito. Se você quer escolher outra roupa, você está feio. Entende? Então, isso, né, quando você atende a expectativa, gente, atender a expectativa dos nossos pais é literalmente impossível. Ou atender a expectativa do outro, mais impossível ainda, porque a expectativa do outro não é minha. Eu tenho outras vontades, eu tenho outros gostos, outros desejos. Então, quando você aprendeu que o amor, ele era nessa questão de ter uma exigência, você vai levar isso para sua vida adulta. E você vai confundir amor com desempenho. E quando você falha, você foge. E antes de ser não amado, rejeitado, você vai dar no pé. A primeiro sinal de que algo não está saindo, né? Que eu não estou conseguindo demonstrar o quanto que eu amo o outro, é isso. Prova de amor não é prova de amor. Se eu tenho que provar que eu amo o outro, com coisas, com dinheiro, com fazer coisas que eu não quero, me desrespeitar, isso não é amor. Tá? Ou prova de fidelidade ao chefe. Me lembra muito aquele filme, O Clique, que ele passa, se eu não me engano, 10 anos esperando a promoção, e aí ele deixa de lado a família, ele deixa de lado os amigos, ele deixa de lado, acho que os filhos, os cachorros, ele deixa de lado um monte de coisa, passa-se 10 anos e ele ainda não ganhou a promoção. Isso não é prova de sou bom o suficiente como funcionário, isso não é prova de amor, ai, meu chefe gosta tanto de mim que ele me mantém preso aqui, ele não me abre para outras vagas. Não, isso não é prova de amor. Ou quando faltou na sua infância ou na sua adolescência, quando faltou a segurança para errar. Né? Então a gente precisa entender que errar faz parte do processo de desenvolvimento. E se quando você errava, significava humilhação, significava grito, significava castigo, significava xingamento, significava comparação, significava rejeição. Se faltou isso na tua infância, né? Esse medo de errar porque você vai ser invalidado, você provavelmente vai levar isso para sua vida adulta. E aí o que vai acontecer? Quando você erra, você se sente fraco e aí você desiste. Você não entende que você precisa olhar para aquela situação e buscar outras fórmulas para melhorar e para acertar. Então, a gente fica rígido, a gente fica muitas vezes orgulhoso, inflexível, e a gente acha que melhor o problema geralmente é o outro. Ou, eu já ouvi essa frase, nossa, essa frase é bem velha. Eu ouvi que o melhor das cartas é não jogar. Ou, para não perder, nunca jogue. E agora eu vou mais fundo, né? A pessoa que não arrisca, ela não vive a vida. Lembrei de outro filme que eu acho que é A História e a Vida de Mitch, alguma coisa. Gente, esse filme, já passei para vários pacientes. Esse filme, ele é sensacional. É uma pessoa que não vive a vida, até que ele tem um problema e por conta desse problema ele acaba vivendo as melhores aventuras da vida dele. Então, aquela pessoa que não erra, ela também não vive. Ela não tem histórias para contar, ela não tem experiências para contar. E se você não tem histórias até engraçadas para contar, é porque você não está vivendo a vida, você não está arriscando. E se você não está arriscando, você provavelmente tem medo de rejeição, tem dificuldade para ter jogo de cintura, para lidar com frustração, para ouvir não, e tem dificuldade de pensar diferente, só tem que ser do seu jeito. Pensa a respeito disso. Então, o que acontece? A pessoa ela vai fugir de conversa difícil, ela vai romper antes de negociar, ela já acha que deu errado, mesmo outro chamando para conversar. Ela vai se demitir antes de tentar. Ela não vai conseguir conversar com o chefe. E ela vai culpar o outro ao menor sinal de conflito. E ela vai, muitas vezes, evitar conflito, sim. E outra dificuldade que faltou na nossa infância e adolescência é o sentir-se visto. O quanto que é importante para nós
nessa questão de se transformar um sujeito, uma pessoa, uma humana, é, né, a constituição do sujeito de ser visto. E não é só ser visto rapidamente, mas de ser visto mesmo. As crianças que crescem, né, emocionalmente invisíveis, elas se tornam adultos que não sustentam vínculo, não confia no afeto do outro, ela é sempre desconfiada, ela sente que ninguém a entende, ou acredita que precisa lutar contra o mundo, ela sozinha contra o mundo. Então, quando falta na nossa infância e adolescência a questão de ser visto, a gente tem uma fala que não é a minha teoria de paixão, é TCC, o Winnicott, ele fala da mãe suficientemente boa. E uma das coisas que mais chama atenção na primeira relação ali mãe e bebê é que quando a mãe, eu vejo muito isso o contrário hoje, gente, acho que vocês devem ter visto também. Quando a mãe ela tá ali amamentando essa criança, ela tá olhando para o olho da criança, a mãe se torna o espelho dessa criança. Nessa fase inicial, é uma coisa só, tem uma simbiose. E muitas vezes as mães não percebem o quanto é importante essa relação mãe-bebê. Ela está ali 100% amamentando aquela criança, brincando, guti-guti, tocando, validando essa criança. E quando ela não faz isso, quanto que isso gera sofrimento na nossa fase adulta. Então, muitas vezes hoje eu vejo a mãe dando de mamar de qualquer jeito, às vezes até no transporte e no celular, conversando aleatoriamente, fazendo qualquer outra coisa menos dando de mamar. Olha que interessante. E o quanto que isso vai refletir na nossa vida adulta, né? Então, a gente não vai conseguir sustentar vínculos, por isso que a gente vai desistir de trabalhos e relacionamentos. A gente não vai confiar no afeto do outro, a gente sempre vai estar desconfiado que aquilo não é, que a pessoa está querendo algo, que a pessoa é interesseira, que aquilo não é verdadeiro, que aquilo não é genuíno. Vai sentir que ninguém entende, que ela é incompreendida o tempo todo. E ela vai acreditar que ela precisa lutar sozinha contra o mundo. Ela contra o mundo. E aí, o que eu tenho para dizer a respeito de tudo isso? Essas pessoas, elas não aprenderam a permanecer. Porque na infância, permanecer doía. Olha que duro isso. E hoje, essas pessoas, elas vão carregar o quê? Elas correm quando a relação exige maturidade, quando a relação está mais difícil e a gente não tem uma fase reta. Eu falo que a vida é a linha do coração. Enquanto a gente está vivo, a linha do coração é altos e baixos, né? Quando para, é porque morreu, aí já não tem mais altos e baixos. Então, quando as coisas não saem como você imaginou, ou quando as coisas estão um pouco mais difíceis, você foge, é a dificuldade, né? É a dificuldade de se manter, de perceber que não é porque lá na infância, quando as coisas estavam difíceis, você queria fugir, que você precisa fazer isso agora. Você vai culpar muitas vezes o outro para se proteger. Você vai bater antes, com certeza, você vai bater antes de achar que você vai apanhar, e muitas vezes você nem ia apanhar, e você vai se sabotar para não reviver dor antiga. É isso, gente. Perguntas afins sobre esse tema? Sim, sim ou não? Vou mostrar para vocês o meu queridinho. Estou aqui abrindo o Kindle. O e-book gratuito. Deixa eu tirar a luz aqui. 7 segredos das famílias fortes. Esse e-book é gratuito, está no meu link da bio, se você quiser baixá-lo. Esse e-book, ele vai dizer 7 comportamentos, 7 situações que você pode aprender hoje se você for um adulto. E se você tiver um filho, você pode reproduzir, você pode mudar comportamentos com seu filho para que ele cresça aí um filho forte, saudável, independente, responsável e que não foge de situações mais complicadas e difíceis. Então, a ideia desse e-book é ajudar tanto crianças, seus pais e as crianças, como você adulto também. E se você entende que está muito difícil sozinho, busca ajuda da psicoterapia, porque ela vai com certeza te ajudar. Perguntas? Sim, sim, sim. A Dilmara tá falando aqui que eu falei tudo. Falei bastante hoje, gente. Perguntas? O quanto que a gente não percebe que faltou, às vezes, coisas simples na nossa infância. Ou que essa mesma falta da nossa infância a gente está reproduzindo com os nossos filhos e a gente não se dá conta disso. O quanto que a gente não percebe.
E a ideia aqui não é julgar os nossos pais, a ideia aqui não é sacrificar os nossos pais, a ideia aqui não é apontar o dedo e dizer que eles são culpados. A ideia é entender que se não foi possível no passado, o que? O que você pode fazer agora diante desse entendimento? O que você pode fazer de diferente a partir de agora? Eu não consigo mudar o passado, ninguém consegue mudar o passado, mas a partir de agora que eu tenho consciência das minhas dificuldades, das minhas faltas, né? O que houve falta lá no passado, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer de diferente? Como eu posso agir diferente a partir de agora, já que foi diferente lá no passado, que eu tive faltas, eu tive dificuldades, porque não fui, talvez, preenchida como deveria. A Dilmara está dizendo que nossos pais fizeram o que o conhecimento deles alcançava. E cabe a nós ter esse entendimento e quebrar o ciclo. Fazer diferente, porque provavelmente eles não receberam amor e carinho dos nossos avós, e que também não passou para eles, e que também não passou para a gente, e a partir de agora, eu tendo consciência de tudo isso, eu posso fazer diferente. O Fabrício está dizendo que gostou da associação com o comportamento no trabalho. Sim, é muito... Eu vou falar assim, gente, vou dizer que eu conheço várias pessoas. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser 10. Às vezes, a gente tem aquele parente problemático. Às vezes, a gente tem aquele irmão problemático. Aquele irmão que está sempre pedindo dinheiro emprestado. Aquele primo que nunca dá certo na vida. Às vezes, o pai fica até preocupado, o pai já velho, fala, meu Deus, se eu morrer, o que vai ser de fulaninho? O que vai ser de cicraninha? Por quê? Porque esta pessoa não consegue se manter em emprego, não consegue se manter em relacionamento. Todo mundo da família já está meio que arranjado, todo mundo já está se virando. E aquela pessoa ela não consegue. Muitas vezes ela não consegue o financeiro, está sempre enrolada, está sempre devendo, não fica em trabalho, fica 2, 3 meses no trabalho, sai. Aí foi mandado embora porque brigou com o chefe, no outro discutiu com os funcionários, no outro discutiu com o cliente. Sempre o problema é o outro. Vira e mexe, talvez você vai ter aí um primo, um irmão, algum parente, um tio, que por algum motivo, ou por todos esses que eu falei lá desde o início da live, não conseguiu ter estabilidade na vida. Entendem isso? Tá, o Fabrício está me dizendo o tal da Abril. Tem gente que não recebe e não é transferido. Sim. A gente geralmente vai ter 2 pontos de vista, é o que eu tenho aqui de ponto de vista. Eu me lembro dessa história também. Quem me contou foi o Uber. O Uber me disse exatamente isso, que ele viveu num lar onde o pai batia na mãe, o pai era alcoólatra e também usava drogas. E, como criança, ele apanhava também com os irmãos, mais a mãe, e ele se sentia impotente porque ele não conseguia proteger a mãe desse pai violento. E por viver essa situação, ele poderia muito bem também ser alcoólatra, ser usuário de drogas, viver uma vida desse jeito, ser agressivo. Mas aquela situação para ele foi tão ruim, foi tão difícil, que ele, desde criança, disse para ele mesmo que ele nunca colocaria um gole de álcool na boca, que ele nunca usaria drogas, nem sequer chegaria perto de cigarro, e que se um dia ele tivesse uma família, esposa e filhos, que eles iam tratar eles muito bem. E ele disse para mim, esse Uber, que ele se sentia muito orgulho do homem que ele se tornou. Então a gente vai aprender por 2 pontos de vista. Ou a gente vai reproduzir sem questionar, sem perceber por que a gente é aquilo, ou a gente vai olhar para aquela situação ruim que a gente viveu e a gente vai querer fazer diferente. Muitas vezes a gente acaba reproduzindo os comportamentos aprendidos na nossa casa por não ter essa percepção. E quando a gente vai para terapia, a gente entende isso e a gente começa a mudar. Tá? Então isso acontece sim. Não é a grande maioria que reproduz, que dá o que recebeu, mas isso acontece de a gente olhar para aquela situação e agir diferente. Certo? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta aí sobre essa questão? Reforçando para vocês, o e-book gratuito está no link da bio do Instagram, baixem lá. É um e-book curtinho, não tem muito texto, não é aqueles e-books de 300, 200 páginas. É um e-book que tem 7 comportamentos que se você não aprendeu na sua infância, vale a pena você reaprender eles agora na vida adulta e fazer escolhas melhores, fazer escolhas diferentes e se manter em relacionamento, se manter em emprego e parar de fugir. A fuga não te desenvolve.
Lembra disso. É isso, gente. Beijocas. Até terça que vem.